Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho de firmeza e assentamento, né? Não é uma aula comprida, gente, é uma aula um pouco mais curta, porque as firmezas e os assentamentos, elas têm funções energéticas diferentes no terreiro, né? E não só, né, enfim, eu falei terreiro, mas não só no terreiro, como pessoalmente pra gente. E os assentamentos a gente não vai aprofundar muito, né? A gente já falou um pouco de tronqueira, a gente já falou um pouco de altar, mas, comumente, a gente não tem, a gente da Umbanda Sagrada, comumente a gente não tem assentado na nossa casa, não casa de santo, tá? Na nossa casa onde a gente mora, alguns orixás, tá? Então, os assentamentos, normalmente, eles têm relação com casa de santo, com abrir uma casa. Então, a gente assenta orixá normalmente nos terreiros e o intuito aqui é formar médiums, né, trazer conhecimento, mas neste momento não é um curso de sacerdócio. Então, a gente não vai aprofundar muito no que se refere a assentamento, tá bom? Eu vou passar por cima, eu uso sempre algumas referências, então eu tenho sempre a apostila aqui, e essa é a apostila do Rubens, né, então tem vários assentamentos para a gente fazer, ele escreve por uns orixás, né, e vou usar os rituais umbandistas do Rubens para falar de vocês um pouquinho sobre oferenda e assentamento, certo? Posso começar, Cláudio? Certo. Deixa eu botar vocês grande aqui. Assim fica melhor, fica todo mundo grandinho para mim. Então, o que é importante saber, né? Qual a diferença entre oferenda e assentamento? A oferenda, ela é quase que um ritual mágico, né? Onde eu vou entregar elementos para um guia ou para um orixá, enfim, eu vou entregar elementos mágicos, como a gente viu na magia divina, né? Mágico, vivos, ativos, impensantes. Com uma finalidade religiosa, eu vou fazer essa entrega para um guia ou para um orixá. E vou fazer um pedido conectado a essa entrega. Então, eu gosto de dizer que a oferenda, ela tem começo, meio e fim, né? A gente vai falar disso mais para frente, mas eu já queria começar a dizer de já, né? Nenhuma oferenda precisa ser uma coisa grandiosa, megalomaníaca, ninguém precisa gastar muito dinheiro fazendo uma oferenda. Essas oferendas, e aí eu vou dar uma opinião particular minha, não foi o Rubens que disse nada disso, fui eu quem estou dizendo, né? Às vezes, quando a gente tem necessidade de oferecer coisas muito grandiosas para um guia, na minha percepção, tem mais relação com o meu próprio ego, né? Se colocando naquela oferenda. Então, eu realmente não acredito que um guia espiritual, ele precisa de muitas coisas para ser oferendado, muito menos um orixá. Antes de começar a gravar, está falando que amanhã é dia de Yansan, minha mãe maravilhosa, né? E aí eu estava comentando com os meninos que eu queria fazer uma coisa para ela amanhã, tudo. E eu estava falando que pensamos, né, pensei em fazer um acarajé, né? Claro que eu vou fazer com muito amor e muito carinho, não sei se vai ficar bom, nunca fiz acarajé na vida. Mas eu não preciso fazer 40 acarajés, entendeu? Existe uma simbologia de números, eu posso fazer os 9 acarajés que representam a minha Yansan, eu não preciso fazer um monte, entendeu? Eu posso fazer só 9 bolinhos e entregar ali para a Yansan. Então, as oferendas, elas precisam ter muito do que a gente é, do que a gente traz e do nosso coração, né? Óbvio, eu vou fazer o meu melhor, gente. Eu vou fazer mais comestível possível, por exemplo, esse acarajé. Mas se não sair excelente, tá tudo bem. Compreendem? Isso faz sentido para vocês? Isso? Tipo, não fiz o acarajé mais perfeito do mundo. Tá tudo bem, entendeu? Eu fiz com todo o meu coração. Assim com flor, com fruta, com bebida, com tudo que vai dentro da minha oferenda. Então, eu vou pedir algo para um guia, eu vou pedir algo, falando de pedir, mas eu posso ter outros tipos de oferenda. Eu vou oferendar um guia e um orixá, importa muito o que eu trago dentro do meu coração e o meu intuito daquilo. Então, o Cláudio fala muito, né? Um ponto é uma oferenda? Gente, um ponto é uma oferenda. É uma florzinha que eu trouxe meu orixá, é uma oferenda? Sim, é uma oferenda. Um café que eu dei para o preto velho é uma oferenda? É uma oferenda. Mas ela vai ter começo, meio e fim.
Então, depois que o guia ou o orixá plasmar, usar aqueles princípios ativos mágicos, vivos, ativos e pensantes ali, tudo que ficou ali vira, eu vou chamar de bagaço, né? Pode ser despachado, certo? Então, esse é o intuito da oferenda e é isso que a gente mais faz na nossa Umbanda. Já o assentamento, ele é uma concentração daquela força, daquele guia ou daquele orixá que vai ficar irradiando sempre, né? Então, por exemplo, se vocês lembrarem do terreiro, vocês passam por um assentamento de Oiatem, né? O que significa? Que o Oiatem está ali constante, permanentemente, irradiando a força dela. Então, é quase como se eu fizesse um mini ponto de força. Não, não é um mini ponto de força, mas acho que é uma analogia boa. É um lugar que vai estar sempre irradiando a força dela. Não tem começo, meio e fim, né? E aquilo não é que eu fiz para oferendar, para agradar o Iatento. Eu entendo que ali é a força dela. Então, eu estou assentando o orixá. Eu estou assentando um guia. Entendem a diferença? Então, oferenda é uma coisa, assentamento é outra. E aí, sendo redundante, assentamento, de um modo geral, a gente não faz na nossa casa. Alguém pode naturalmente me perguntar, tá, Mê, mas e aí uma tronqueira? Seria o quê? Como se fosse um assentamento, entende? Você já tem meio que um assentamento ali, né? Quando eu falo do meu congado, do meu altar, é um assentamento como se fosse, só que tem todos os orixás ali. Eu posso desmembrar isso, certo? Cláudio, posso seguir? Tá. E aí eu vou ler, porque eu não decorei, tá? Eu vou ler do livrinho do Rubens. Quais são as finalidades das oferendas? Vou ler devagarzinho, para quem anota, tá? Então, a gente pode ter uma oferenda de agradecimento, a gente pode ter oferenda de pedido de ajuda, a gente pode ter uma oferenda de desmagiamento negativo, a gente pode ter uma oferenda de descarrego, uma oferenda propiciatória, uma oferenda purificadora, um ritual de firmeza das forças na natureza e um ritual de assentamento de forças e poderes espirituais, certo? Então, isso tudo ele coloca como começo, meio e fim. Se alguém não pegou algum, me fala que eu repito, tá bom? Então, é agradecimento, pedido de ajuda, desmagiamento negativo, descarrego, propiciatória, purificadora, ritual de firmeza de forças da natureza, ritual de assentamento de forças, poderes espirituais, certo? Obviamente que no livro ele vai descrever todas o tipo de oferenda, para que serve cada uma, mas eu acho que já é meio intuitivo aí. Então, vou fazer uma oferenda purificadora para me purificar, uma oferenda propiciatória, para me trazer algo. De agradecimento, de pedido de ajuda. Então, ele separou assim no livro. Apesar de que eu acho algumas redundantes, tipo purificador e descarrego, eu acho meio redundante, ele separou assim, e é como a gente segue a literatura dele, a gente segue dessa forma, certo? E aí é isso, quando a gente faz uma oferenda, a gente vai levar em conta todo aquele conhecimento de Umbanda que vocês já têm. Então, desde o elemento, a cor da vela, ao tipo de fruta que eu vou usar, ao tipo de bebida, tudo aquilo que a gente já estudou de orixá para orixá. Então, ou vai na memória, ou vai lá no caderninho e lembra, né? Falei de Inhaçã, que é amanhã, mas quero lembrar de Iemanjá, que está muito perto aí do final do ano. Tá, mas o que Iemanjá gosta? Quem é Iemanjá? O que os de cura? Onde é o ponto de força? Tudo isso a gente vai pensar para montar uma oferenda para ela. E aí, na minha entrega, eu tenho uma intenção. Veja, quando eu falo de oferenda, eu acho que o que o Rubens quis dizer com esses tipos é a minha intenção. Então, eu posso levar minha oferendinha e agradecer. Olha, meu ano foi muito bom, muito obrigada. Eu posso levar e falar, olha, ter essa força me purifique. Olha, que isso aqui me propicia um emprego novo. Enfim, ela vai ter uma intenção, certo? Diferente se eu assentar, por exemplo, me manjar no meu terreiro. Aí eu vou dizer que aquela força está irradiando sempre ali, certo? Então, é mais ou menos isso o que é uma oferenda. Não vou repassar um por um, tá? Que eu acho que vai ficar muito chato. Tipo,
Oxalá, vou fazer o quê? Vou fazer o quê para Oxum? Eu acho que isso vai ficar redundante, acho que vai ficar muito chato se a gente refalar disso. Mas basicamente é isso, tá? Lembrando que a gente também oferenda à esquerda e a gente tem elementos próprios de esquerda, certo? O espaço onde eu ofereço à esquerda, né, normalmente a gente não coloca uma oferenda de direita. Ou seja, se eu delimitei, né, um armário e ali naquele armário eu vou colocar alguma coisa, um tablado, eu não vou colocar juntos, né? A gente ou coloca ao lado ou põe mais para baixo, tá? A gente não coloca tipo um alguidar. Imaginem um alguidar com coisa de direita, esquerda, tudo em cima do armário ali, né? Eu delimitei um espaço armário, um aparador para colocar em cima. Eu coloco coisas de um lado e coisas do outro lado. Eu vou fazer tudo junto. Não misturem numa mesma oferenda direita e esquerda. Certo? Faz sentido isso para vocês? Então, não misturem, tá? Vou oferendar Exu. Esse é o Alguidar, lá, é aqui a minha de Exu. Vou oferendar Inhaçã. Vou oferendar Preto Velho, Preto Velho, tá? Então, é isso. Então, isso é importante a gente saber. Cláudia, quer falar alguma coisa? Alguém tem dúvida, pergunta? Tranquilo. Oferenda é isso. Porque, na verdade, a gente viu um pouquinho cada orixá de oferenda. Então, eu acho que como montar fica muito redundante. De verdade, a gente vai ficar muito redundante como montar as oferendas. Não sei. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou tirando para vocês, mas eu acho que é muito ruim. Diga, Cláudia. Não? Eu acho que o Cláudio não me escutou, mas enfim. Oi. Eu acho que é isso mesmo. O que tem. A oferenda é bem diferente de assentamento. Né? Assentamento você vai assentar um orixá. Normalmente os assentamentos são para orixá. O que às vezes dá um pouco de confusão é firmeza com assentamento. Né? E aí, a oferenda, normalmente, a maioria das vezes, a oferenda a gente faz muito mais de agradecimento ou para fazer algum pedido. E aí a oferenda está ligado ao orixá que você quer um pedido. Então, você vai fazer vencer uma batalha, tudo, você vai fazer uma oferenda para algum, né? Mas aí são pedidos. O assentamento já ele é bem diferente na sua concepção, porque o assentamento, ele, de certa forma, é um ponto de força colocado no local que você quer. Os assentamentos, a gente vê mais orixá. E tem o assentamento, muitas vezes, assim, é o próprio Pai de Santo ou o sacerdote que faz, né? Mas existem assentamentos que chamam ajubô, né? Que cada um vai colocando seus elementos lá. Então, o Afonso tem um ajubô lá de esquerda, lá, então, de pombagira. Então, tem uma taça lá que ele colocou lá, a turma coloca as coisas de pombagira, cada um coloca a sua... vai alimentando, né? Então, e o assentamento, ele irradia constante e permanentemente a força daquele orixá que você assentou ali. Aí, diferentemente da firmeza, que a firmeza ele seria um mini assentamento, mas também teria uma finalidade mais curta, né? Vamos dizer, a firmeza ali não traz todos os elementos de um assentamento. Um assentamento precisa ter um coração. O coração do assentamento é o altar. Então, todo assentamento precisa ter uma altar, né? O okutá, né? Que é uma pedra ou um objeto mais ligados que você vai até o ponto. Para a gente, né? A gente faz assim. A gente vai até o ponto de força e consagra aquilo no ponto de força para que ela se irradie constante e permanentemente aquele ponto de força. Então, você vai pega uma pedra da cachoeira, consagra ali para o Oxum, né? Essa pedra consagrada ali ligada àquele ponto de força, você vai colocar dentro do seu assentamento. Esse é o coração
do assentamento. O assentamento precisa ter isso, por quê? Porque ele é uma irradiação do ponto de força, de certa forma. Né? Então, às vezes você vai fazer uma oferenda para Yansan lá, sei lá, para oferendar os acarajé, né? Você pode, em vez de levar para um ponto de força de Yansan, você pôr no assentamento de Yansan, tá? Porque ele irradia a força do orixá. Por isso que chama assentamento, que fica assentado ali. Algumas vezes, no assentamento, eles fazem de uma forma que seja uma coisa até fixa, né, plantada, né? Mas a maioria dos assentamentos a gente faz em cima monta dentro de um alguidar ou de uma louça, né? Então, os orixás mais... alguns orixás a gente vai fazer em louça, alguns orixás a gente vai fazer em barro, né? Alguns orixás você vai usar madeira ou ferro, né? Mas todos eles têm elementos que estão ligados àquele orixá, né? Isso seria os assentamentos. A gente tem assentamentos, alguns lá no terreiro. O primeiro assentamento do terreiro que a gente fez lá foi de Oiatempo, né? Que num sonho, eu sonhei com o Rubão acendendo uma vela dentro do meu assentamento de Oiá, e aí eu fiz o assentamento de Oiá desde faz tempo. Esse assentamento ficou lá. A gente fez outros, né? Vocês olham lá no altar, tem um assentamento de Oxum, um assentamento de Ogum, né? Agora, você vai fazer um assentamento, você não vai colocar coisas de segunda qualidade, né? Você sempre vai procurar coisas de muita qualidade. Por quê? Porque é um assentamento, né? Tudo bem, você você vai comprar pouca coisa, tá? Compra pouca coisa, mas coisa boa, né? Não põe coisinhas ruins dentro do seu assentamento, porque ali é a força, né, maior. Acho que é mais ou menos isso, né? Era o que faltava eu falar, mais ou menos não, exato. Então, eu ia passar de firmeza para assentamento, é isso mesmo, né? Quando a gente fala de assentamento, a gente tem uma pedra que é a otá, né? A otá, ela é uma pedra que você tem uma otá do terreiro, né? Uma grande otá, e aí o Cláudio estava explicando para vocês semana passada de onde está enterrada a otá, aquela otá vem da mão de um outro sacerdote, então tem toda uma forma de fazer a otá do terreiro, mas cada assentamento tem um elemento, uma pedra fundamental, se posso chamar assim, tem algo que inicia aquele assentamento todo, né? E a gente usa normalmente uma pedra. Que o correto, como o Cláudio falou, é ser encontrada na natureza. Então, se é uma pedra que você encontra no rio, tem toda uma ritualística para você tirar aquela pedra dali. Se é uma pedra que você encontra na mata, tem toda uma ritualística para você tirar ela dali. E aí, assim vai se construindo essa pedra fundamental. E a partir dali, no assentamento, a gente usa os elementos, de novo, de cada orixá. Então, aquele comecinho de desenvolvimento mediúnico, onde a gente estuda os orixás, fala deles, é importante porque isso vai servir de base para tudo que vocês fizerem. Tanto assentamento, caso vocês façam, quanto caso um dia vocês façam alguma oferenda, certo? Não vou ensinar também para vocês como construir um altar, né, esse altar primordial aí do terreiro, porque, de novo, né, não é um curso de sacerdócio, e sim de desenvolvimento mediúnico, tá? Mas o ideal é sim que vocês tenham essa OTA, não? Que tá ligada diretamente ao sacerdote da casa, e aí essa pedra tem ao sacerdote, ao orixá de cabeça do sacerdote, e é ele quem sustenta todo o terreiro. E os outros assentamentos é isso, tipo, você tem algo original, uma pedra primordial ali, uma primeira pedra, e aí, a partir dali, isso vai crescer. Uma das coisas que o Cláudio falou, né, usar elementos de boa qualidade. Vocês têm que pensar que um assentamento é diferente de uma oferenda, ele vai durar por muito tempo, até por muitos anos, né? Se a gente, às vezes, não usa uma coisa muito legal, aquilo estraga, aquilo, enfim, deteriora. Não dá para você pode colocar uma flor num assentamento, mas uma flor não pode ser o assentamento de vocês? Faz sentido? Fica
não vai aparecer. Tem que ser uma coisa que dure, né? Então, é legal fazer um assentamento bem, bem bonitinho mesmo, né? Uma oferenda é uma coisa muito particular de cada um de vocês, já o assentamento, ele pode ser compartilhado. Então, se vocês olharem no terreiro, não existe um assentamento para cada um, né? Existe um assentamento de Inhaçã, um assentamento de Oiatempo, um assentamento de Oxum, tá? A gente não faz um assentamento para cada Inhaçã, para cada filha, tá? Então, a gente compartilha essa manifestação de Inhaçã através, essa irradiação de Inhaçã através do assentamento. Eu acho que é isso. Bom, o altar, o Cláudio já falou, né? O altar é o início de cada uma dos assentamentos. E, né, acho que agora vem um ponto que eu já falei isso outras vezes e é legal a gente sempre saber, né? A Umbanda é uma religião que a gente cultua a natureza. Então, as oferendas barras assentamentos precisam ser ecologicamente corretas? Precisa. Tá? Isso, eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que levar para sempre. Independente de vocês praticarem Umbanda sagrada, independente de ser o nosso terreiro, para onde quer que vocês forem, né? A Umbanda é uma religião naturalista, cultua a natureza. Então, eu particularmente acho inadmissível a gente fazer qualquer coisa que a gente vai agredir a natureza. Então, percebam bem se faz sentido o que vocês estão colocando ali. Eu gosto muito de usar o final do ano e os barquinhos de Iemanjá. Eu sei que isso é super comum, né? Eu sou contra, eu não faço, e não acho legal quem faz, porque suja, porque isopor, porque não degrada, sabe? Então, eu não curto, não. Se vocês forem fazer, se vocês forem fazer oferendas, né, lembrem de recolher depois. O assentamento você não recolhe, mas a oferenda vocês têm que recolher sim. Eu acho que é responsabilidade do bandista recolher, né? Como eu disse, o guia não vai ali comer aquela comida. O guia, ele vai plasmar aquela energia para ele vai absorver essa energia para ele. Depois aquilo vira bagaço, né? Então, eu acho errado, tá? Ah, eu quero entregar um padê de Exu na encruzilhada. Entrega, passa uma hora depois lá e recolhe. Simples assim. Ah, eu quero entregar sei lá, uma oferenda para Oxóssi, né? Não entrega no copo de plástico. Usa um coquinho, usa um maracujazinho e entrega alguma coisa ali. Então, lembrem-se sempre disso, né? Usem elementos mais naturais possíveis. Mesmo porque elementos sintéticos têm menos força do que elementos naturais. Pensando nisso, já é uma premissa para que a gente use elementos naturais, tanto nos assentamentos quanto nas nossas oferendas, certo? Gente, dúvida, pergunta, eu sei que foi breve, mas era breve mesmo, né? Se alguém quiser depois, eu mando a apostila de assentamentos. São assentamentos grandes, então não são fáceis de fazer, né? Eu vou ler rapidinho, rapidinho não, porque não vai dar para ler rapidinho, né? Vou dar uma resumida, para vocês entenderem, por exemplo, o assentamento de Oxóssi, que eu falei, né? Assentamento de Oxóssi, a lista do que tem que comprar. Ofá de ferro, pedra de turmalina verde, tamanho médio, facão sem fio cortante, panela de barro tamanho médio, um pedaço de raiz seca de uma árvore, 7 coquinhos secos, um pedaço de metro de cipó, um punhado de semente de alfavaca, 7 dentes de animais, 7 flechinhas metálicas, 21 bolinhas de aço de rolamento, palha seca de milho, areia de rio seca, argila de barro branco, um pedaço de tecido verde, 14 velas verdes, 7 velas brancas, 7 copos de cerveja clara, 7 charutos, 7 velas brancas, 7 velas verdes, 7 velas rosa, vinho tinto doce, licor de caju, flor do campo, flor variada e uma cerveja clara. E aí, gente, eu não vou ler o procedimento, senão vou terminar amanhã. Mas tem mais uma folha e meia de procedimento de como lidar com isso. Né? Então, essa é uma sugestão de, por exemplo, assentamento de terreiro dado pelo Rubens, certo? Então, é diferente do que
você fazer uma oferenda, que eu posso pegar uma plantinha, uma cerveja e entregar para o Oxóssi. Não sei, né? Cantar um ponto para o Oxóssi, certo? Eu acho que é isso. Gente, 2 perguntas. Diga, Jéssica. Eu entendi que a firmeza é para uma finalidade mais curta, mas a firmeza também é só reservada para pai, mãe de santo, para sacerdote ou não? Não. A firmeza, você pode fazer oferenda e firmeza, você pode fazer. Nossa, eu ia falar que você pode fazer a qualquer momento. Você pode fazer uma oferenda e uma firmeza a qualquer momento, né? O assentamento, você também pode fazer. Nada do que eu passei para vocês é reservado exclusivo ao pai e à mãe de santo, né? Eu acho que talvez eu tenha me expressado errado. É que o assentamento, ele dá muito trabalho. Eu acho que era isso que talvez ficasse com a frase. Então, não faz sentido você fazer um assentamento se você não tem uma casa, né? Então, oferenda e firmeza você pode fazer a qualquer momento, a qualquer instante, para o objetivo que você quiser, começo, meio e fim, né? O assentar é cultuar uma energia que vai estar irradiando sempre ali, né? Você pode fazer um assentamento se você quiser, mas particularmente, assim, eu acho que é muito trabalho para você ter em casa, por exemplo, no teu apartamento, sei lá, uma coisa que são grandes, os assentamentos eles não são pequenos, tá? Eles normalmente têm um tamanho grande, você tem que cultuar, você tem que alimentar, e você tem que dar um trabalho, né? Não sei, na minha cabeça não faz muito sentido, não sei se na sua faz, assim, sei lá, ter, no seu caso, um assentamento de Iemanjá na sua casa, né? Cara, deixa eu achar Iemanjá aqui, né? É uma coisa. Mas Nossa, aí, qual que seria a diferença da oferenda para firmeza, então, nesse caso? Que a oferenda você faz para pedir ou para agradecer para um determinado orixá, e aí a firmeza é para firmar a energia daquele orixá ou para algo também específico? não, eu quero no mesmo ponto. Não sei se viram sinônimos, né? Mas é muito parecido, uma firmeza e uma oferenda. Você vai firmar o orixá, você vai firmar o guia, né? Você vai trazer a força dele para próximo de você. A oferenda, você vai pedir alguma coisa, mas você também pode firmar pedindo. Oba. É que a firmeza, você pode fazer uma firmeza que ele pode ser considerado um mini assentamento, de forma que ela pode sim irradiar constante, permanentemente a energia daquele orixá, sem ter todos os elementos, ou tantos elementos como um assentamento, né? Um assentamento, você vai colocar coisas maiores, e a firmeza você vai fazer uma coisa mais pessoal também sua. Tem alguns assentamentos que a gente permite que os filhos da casa coloquem coisas deles lá, né? Então viram um ponto de força maior. Ou a firmeza, você vai firmar um orixá, pode firmar um Exu, né? E pode fazer mais para defesa, né? Para prosperidade, alguma coisa desse tipo, mas é uma coisa mais pessoal e mais, vamos dizer, de menor vulto do que um assentamento. Mais ou menos essa diferença. A oferenda já é uma coisa de um pedido, ou um agradecimento. Então, a oferenda vai nessa linha de pedido e agradecimento. A mesa e o assentamento são muito mais parecidos, vamos dizer assim, né? Às vezes vão reparar que diferentemente da magia divina, o Rubens ele coloca elementos animais dentro da oferenda, né? Dentro da lista lá tinha dentes de animais, por exemplo. A gente assim acredita assim que você também pode dar vida fazendo um orô em cima das oferendas dos assentamentos. Então você pode não só fazer um orô em cima de um assentamento de esquerda, mas você pode fazer para um assentamento de direita também, né? Porque todos os orixás comem, né? Seria esse pensamento. Já uma firmeza você não vai
fazer um oro em cima de uma firmeza que é pequena, né? Não tem lógica dentro da sua casa. E a firmeza é mais, você pode fazer dentro da sua casa mais firmezas, né? E firmar cada orixá, aí você tem um coisinho pequeno com as coisas do seu orixá, ligados ao orixá, porque são elementos mágicos que você vai colocar, né? E aí, também mesmo o assentamento não tem uma regra, assim, absoluta, né? Vou fazer para Oxum. A gente tem um assentamento de Oxum lá. Assim, não vou colocar bijuteria por só bijuteria. Tem que ter pelo menos um pedacinho de ouro de verdade lá dentro, né? Que seja um pedaço de corrente, né? Pedacinho, um elo de corrente, mas tem que ter um pedaço de ouro lá. Não vai deixar só pirita e coisas desse tipo, né? No assentamento. E aí você gasta mais para fazer, né? Assentamento. Aí você vai comprar as argolinhas, você vai comprar para Oxum 5 argolinhas, aí é 5 favas, 5 não sei o que, 5 espelhinhos, 5 todos 5, né? Seria para Oxum. E aí se for fazer em Ansan, você vai fazer com 9 pedras, 9. Então tem essas regrinhas que assim, a gente não segue muito, né? Mas tem todos têm uma simbologia mágica em tudo que vai dentro, né? E essa simbologia mágica está ligado ao orixá que você está assentando, né? Na firmeza você pode fazer a mesma coisa, só que faz uma coisa mais simplesinha para você fazer, deixar em casa, você pode fazer um monte de firmeza. Celso, eu já te dou a palavra. Ó, vou ler o que está no livro do Rubens, tá? Ele coloca assim: firmar um guia espiritual ou um orixá significa proporcionar-lhe condições mínimas para que tenha um ponto fixo onde receba os pedidos de auxílio e de oferendas, etc. A firmeza assemelha-se a um assentamento, mas tem menos recursos ou poderes de realização, pois a simplificação dele destina-se a facilitar a atuação das entidades. Enquanto uma firmeza cria um ponto de sustentação para as ações da entidade firmada, dando-lhe um pouco mais de segurança para que possa resistir às ações das suas atuações e benefício das pessoas necessitadas desse auxílio. Então, ele coloca aqui isso, né, que uma firmeza tem o significado de proporcionar condições mínimas para que ele tenha um ponto fixo onde receba os pedidos de auxílio e de oferenda. Então, é como se fosse um assentamento com recurso ou poder de realização menor, como se fosse uma simplificação do assentamento. E a finalidade da firmeza é facilitar a atuação das entidades. Então, é um ponto onde você pode fazer pedidos, pode, enfim, fazer os seus pedidos ali, seus agradecimentos, que é um ponto de sustentação do orixá. Então, esse aqui eu roubei do livro do Rubão, tá? Ficou claro agora, Jéssica? Eu acho que eu também tinha me perdido nessa explicação, também não sabia dessa. Perdão, diga, Celso. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Prometo que vai ser só uma pergunta, porque levei uma dúvida já que falaram que eu faço um monte de pergunta aqui. Vocês imaginam de quem, né? Ela está até rindo aí, né? Então, vai lá hoje fazer 300 mil perguntas de novo, né? A aula acaba meia-noite. Falei, não. Então, só vou fazer uma pergunta. É mais ou menos uma curiosidade sobre assentamento e sobre terreiro. Há um tempo atrás, não sei se foi no início do ano, alguma coisa assim, eu acho que foi na região centro-oeste, teve um terreiro que foi derrubado lá, não sei se era a fiscalização do IBAMA, de quem era, não me lembro dessa história, porque estava numa área que era área de preservação, etc. e tal, e era um terreiro muito antigo. Aí eu me lembro até que o pai de santo estava lá no momento que cuidava do terreiro, falou, não, nossa, mas o assentamento aqui era muito antigo, acho que tinha mais de 60 anos, outro pai de santo que tinha feito, né? Lamentando, falou, não vou conseguir mais fazer esse assentamento e tal. Isso me
me levou a pensar numa outra história que eu tinha escutado, que também existia um terreiro, aí houve uma troca de pai de santo, pelo falecimento do pai de santo anterior, o Alcino de Santo e tal, e aí falaram que as coisas não iam bem, não andavam bem, e o terreiro até virava, porque o assentamento tinha sido feito pelo outro pai de santo e não pelos pais de santo que estavam atuando, pelo pai de santo ou mãe de santo, que estavam atuando naquele momento no terreiro. Aí a minha dúvida, agora, o Cláudio está até coçando a cabeça, né? A minha pergunta, que não quer calar, é o seguinte: o assentamento para um terreiro, porque a gente acabou de escutar, né, que isso aí é uma força que segue para frente, vamos dizer, segue pela eternidade, né, naquela energia daquele terreiro. Tanto quando está falando assim, fazer assentamento em casa, imagina, pô, a pessoa sai, muda, vem de apartamento, vai ficar com outra energia, né, porque está no local aquele negócio, meio complicado. Mas, é assim, realmente, o assentamento, para que ele funcione e tenha essa energia duradoura, ele tem sempre que ser feito por aqueles pais de santos que estão, mães de santos que estão sempre atuando naquele terreiro, ou pode ter sido feito por um anterior e os homens tocaram? Essa é a minha dúvida. Não sei se é uma pergunta boa ou não, mas é uma dúvida. Não, é boa. Vai contigo ou vai comigo, Cláudio? Não, pode ser você, depois eu complemento. Assim, Celso, existem 1 milhão de controvérsias sobre essa história de assentar e quem cuidar. Então, eu vou dar a minha opinião. Tá? Eu acho que, e eu já falei isso para vocês, né, do poder mental das coisas das pessoas. Então, para mim, quem alimenta um assentamento é quem cuida do assentamento. Ponto final, né? Eu alimento aquilo, logicamente, com elementos, com vela acesa, com bebida, mas eu também alimento com a minha fé, e eu falei isso quando eu falei para vocês de altar, né? Então, eu alimento todas as vezes que eu passo ali, que eu cuido daquilo, que eu limpo aquilo, que eu dou bebida para aquilo, que eu acendo vela, eu estou alimentando aquilo. Então, para mim, para um assentamento morrer, é necessário, principalmente, que ninguém cultue mais aquele assentamento, né? Se ficar esquecido ali, ele vai murchar, ele vai morrer, ele vai perder essa conexão, né? Desfazer ou não desfazer o assentamento do sacerdote anterior, né? Quando a gente fala de assentar, por exemplo, a altar do terreiro principal, ela está ligada na coroa do dirigente. Então, precisa, sim, refazer. Né? Não tem como, por exemplo, o Cláudio morreu. Não tem como você assumir o terreiro sem desfazer daquilo, porque aquilo está ligado na coroa do Cláudio, no espírito do Cláudio, entendeu? Nos orixás do Cláudio. Sei lá, você é filho de Ogum. Cláudio é filho de Xangô. Não tem como você muito cultuar o altar do outro. Por mais que os terreiros sejam passados de geração para geração, nos moldes que a gente tem hoje, a altar, no mínimo, você precisa desenterrar e refazer. Desfazer o altar, para mim, também é importante. Então, para mim, sim, você precisa tirar aquele altar e refazer o altar na força do dirigente, o altar, tá? Em minha opinião. Então, a gente tem, né, o Rubens, e aí não tem como não falar disso, né? O Rubens morreu, mesmo depois de morto, o altar ficou lá e as pessoas abriam gira com aquele altar. Eu aprendi com o próprio Rubens, quando vivo, quando o sacerdote morre, a gente desfaz o altar. Não sei o que aconteceu, que não fizeram isso no caso dele, não estou aqui para julgar, nem para dizer nada. Eu vou dizer que eu aprendi com o Rubens isso. O sacerdote morreu, você fecha a casa, você desfaz o altar. Um sacerdote que for reassumir a casa, seja pai pequeno, seja parente, quem for, reconstrói o altar na força da coroa do novo dirigente. Ponto final. Né? De novo, não sei o que aconteceu particularmente ali. Mas os assentamentos você não precisa desfazer, porque o assentamento ele é comum a todos. Então, vou usar o nosso pai de santo, nada vai acontecer com ele, tá? Mas se um dia, daqui 40 anos, ele morrer, 40 anos o Cláudio morreu, bateu as bombas, né? E aí você, Celso, vai assumir a casa, por exemplo. Você precisa desfazer o altar, refazer na sua força, tirar o altar, refazer o altar. Mas os assentamentos você pode deixar, porque você já cultuava esse assentamento. Você não precisa desfazer o assentamento. Entende? Você só vai continuar alimentando o assentamento.
porque aquele assentamento não pertence, por exemplo, ao Oxum da sua coroa, pertence à força de Oxum. É diferente, eu não sei se eu consigo me explicar bem. O altar, ele tá na força do orixá, mas ele está representando o ori, está representando a cabeça do guia, do sacerdote, perdão, o ori e o guia e do sacerdote. O assentamento não, é da força. Então, eu diria que o assentamento, na minha perspectiva, você não precisa desfazer. Então, você pode cultuar um assentamento que vai passando por gerações, o assentamento. Mas altar e otá, para mim, tem que desfazer sim. Para mim é errado. Para mim, sim, é a premissa da catástrofe. Entendeu? Eu acredito nisso, sabe? Tipo, não desfez o altar, o cara morreu, fulano morreu, Betano morreu. Não desfez o altar é a premissa da catástrofe para mim. Não sei. Não sei, o Cláudio vai opinar ali. Te dá a palavra para Fernanda e aí depois o Cláudio opina. Mas eu acho assim. Diga, Fernanda. É muito estranho você me chamar de Fernanda, Meire, parece que tá brava. Assim, pensando um pouco nisso. Desculpa, Fê. Eu fiquei meio, ai, o que eu fiz? Não, pensando um pouco nisso, né, da força do dirigente no altar, e aí pensando um pouco no nosso terreiro. Vamos supor, o Cláudio morre, mas ainda tem você, Meire. Não, gente, que poder eu tenho? Relaxa, não vai morrer. Mas ainda tem você, nossa mãe de santo. E, como que funciona, por exemplo, neste caso? Você precisa refazer o altar? Preciso. Eu preciso refazer o altar. Cláudio amanhã, ó, vamos falar de morte, que morte está muito forte para mim. Cláudio ganhou na Mega Sena, vai morar no Japão. Exato, obrigada, melhorou, entendeu? Acho que morte está ficando muito Cláudio para desejar a morte, né? Mas já aconteceu, por exemplo, quando a gente fechou, para dar uma perspectiva para vocês, quando a gente era do Jaraguá, entre fechar a Jaraguá, né, e abrir a Tibiriçá, o Cláudio viveu um hiato de Umbanda que ele falou para mim que eu nunca mais nem iria abrir. Revoltou, eu falei para ele que ele tirava férias. Eu juro, fofoca de nós aqui. Eu juro que eu falei para o Cláudio assim, eu duvido que você não, que eu não sou mais umbandista, não acredito, blá, 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 blá. E no meio dessa confusão eu falei, eu tanto ponho fé que você volta, como eu tenho certeza que você volta, que eu apostei com ele. Obviamente, ele perdeu porque ele voltou. Mas para vocês entenderem, o altar estava todo consagrado para o Cláudio, né? Eu ainda tocava giras com o altar lá. Quando ele falou, não quero mais saber, não tô mais, não venho mais, não quero mais ligação com essa casa, eu mudei todo o altar. Lá a gente não tinha altar enterrada, tá? Mas eu mudei todo o altar. Né? Então, assim, o Cláudio ganhou na Mega, foi embora para as Maldivas, volta daqui 30 anos. Sim, eu tenho que mudar no mínimo o altar e a altar. Porque a altar que está enterrada não é minha. A minha altar está aqui na minha casa. Eu tenho altar feita e a minha altar está aqui na minha casa. Eu cultuo a minha altar aqui, não está lá enterrada. Eu tenho que tirar, abrir um buraco, tirar o altar do Cláudio e aí colocar a minha altar lá e desfazer o altar. Desfazer altar, gente, não significa desfazer das imagens. Tem que desemantar as imagens da força do Cláudio e reimantar tudo na minha força. Você muda a ordem dos orixás, se vocês pensarem. Lembra quando eu falei? Você tem o Xá lá em cima, você tem o Ossé, você tem o posicionamento dos guias muda, da distribuição dos orixás muda. Então, sim, Fê, eu teria que refazer. Mesmo eu sendo a mãe da casa. Fez sentido para vocês ou ficou muito ruim, gente? Então é isso. Mesmo assim, eu teria que refazer. Celso, ficou boa a explicação, mais ou menos? Ficou ótimo. Olha, se a pessoa te chama a Silvia brigar de novo, a gente briga com a Silvia, tá? Você pode fazer pergunta assim. Eu acho que foi muito importante esse esclarecimento, que deixou bem claro para a gente a diferença, né, do dirigente, a força dele em questão do altar e do assentamento. Ou seja, o assentamento prevalece. Então, aquele dirigente lá daquele terreno que foi derrubado, etc., que estava lamentando a perda do assentamento, né? Agora, ele está lamentando a perda do assentamento. Não do altar, que o altar também destruiu, mas ele estava reclamando do assentamento. Foi uma perda irreparável, etc. e tal. O altar ele não mencionou. Então, está bem explicado agora e está bem claro para a gente. Né?
É isso, valeu. Ele lamentou porque provavelmente o assentamento era tipo do pai de santo, do avô de santo, e aí tem uma ancestralidade nesse assentamento, entende? Então, realmente é uma perda que é real e irreparável, um assentamento. Mas o altar não, o altar se destrói, reconstrói, destrói, reconstrói. Cláudio, precisamos te escutar agora. Né? Vamos ver o que ele pensa. Não, é assim, porque tem Você não vai assentamento, morrer! tem assentamentos que são móveis, né? Então, a gente tem assentamentos móveis, né? Dá para mobilizar, levar para um lado, arrastar para o outro, lá, a maioria dos assentamentos. Quando a gente fala em enterrar o altar, a gente está enterrando o altar, mas está fazendo um assentamento ali, né? Não é da mesma forma que um assentamento. O certo de enterrar o altar do centro do terreiro é também colocar alguns elementos ligados ao orixá que você está sentando ali. Então, existe um orixá sentado ali também. Mas ele fica escondido, então ele fica enterrado. Tem assentamentos que você faz, por exemplo, em torno de uma árvore, por exemplo. Tem uma árvore, você assenta um orixá naquela árvore e põe os elementos do lado da árvore. Tem assentamentos que você vai enterrar coisas no chão, né? Quando a gente faz assentamento de esquerda, a trunqueira, assim, para fazer legal mesmo, você cava um buraco, coloca os elementos de Exu, Pombagira, Exu Minas no buraco ali, para assentar ali, e faz um orô em cima, né, para a vida, e enterra, que ele fica enterrado. Né, e aí você põe em cima disso alguma coisa para enfeitar do lado de fora, né, mas a força toda está enterrada embaixo, que se liga, através do solo, ele se liga para todo o resto do terreiro. Então, quando a coisa está enterrada, ele, através do solo, ele se irradia, ele pega todo o solo. Quando ele está no altar, ele vai irradiar pelo ar, né, e é móvel. Então, tem assentamentos que são móveis. O assentamento móvel, ninguém vai ficar lamentando, porque é um assentamento móvel. Né? Ou um assentamento fixo, que é enterrado, que está ligado na terra mesmo, vai passando geração, os caras vão continuar cultuando ali, que não vira um ponto de força. Né? O assentamento é isso, ele é uma representação do ponto de força também. Né? Como sendo representado do ponto de força, vai ganhando cada vez mais força. Né? Você fala assim, tem uma pedreira ali, não sei aonde, todo mundo vai lá naquele canto da pedreira, vai cultuar o Xangô ali. Aquilo vira um assentamento de Xangô. E já é o ponto de força, mas... Né? E aí, conforme vai cultuando essa força, né, que é a força das pessoas que passam em culto, vai crescendo mais a força ali. Né? O assentamento é a mesma coisa. Dá para ser móvel ou fixo. O problema lá, provavelmente, era que é um assentamento fixado ali, ou enterrado, ou tinha alguma árvore ou alguma coisa plantada, né, para que não pudesse ser transferida. Mas aí, como é que aí morre, o Pai de Santo vai derrubar a árvore que é assentada? Não dá, né? Então, você tem que o ponto de força, é a força que está ali. Então, você continua cultuando. Né? Realmente, assim, o altar precisa ser trocado, pelo menos a ordem, as imagens podem ser as mesmas, né? Você tira as imagens ali, por exemplo, no nosso terreiro, as imagens são imagens, assim, a cada orixá tem uma otazinha colocada naquele altar. Né? Se não trocar as imagens, pelo menos as altares precisam ser trocadas, porque essas altares são criadas, foram feitas pela mão dos sacerdotes, né? Mas e aí vira uma confusão, porque o terreiro, ele depende dessa força da irradiação do altar, né? E existe uma estrutura ali que está ligado ao dirigente que criou, né? A gente vai ajeitando algumas coisas, adaptando algumas coisas, porque também não, por exemplo, hoje a gente divide o terreiro ali, eu e a Mary.
Então, tem ali Oxalá em cima, depois Xangô e Oxum. Mas aí a gente ganhou uma manhãçã grande, e foi comprar uma Obrigada, grande. Silvia. Então, isso foi um prenúncio de que está faltando alguma coisa para ser complementada. Então, isso aí vai vindo, né, para a gente, não é uma coisa que a gente... Então, a gente tem lá de imagens grandes que se destacam, né? Então, é Oxalá no meio, o Xangô, Oxum e o Baluayê e Yansan. Então, aquilo já está firmado nas coroas minha e da Mary, né? Então, Tem uma coisa que, assim, é importante vocês saberem, né? Todas as otás que existem lá, de todos os orixás, a gente fez junto. é junto. Então, não é que o Cláudio fez e eu cheguei depois. Não é isso, né? A gente fez junto todas as otás, com exceção da que está enterrada, que é só dele, todas as otás nós firmamos juntos. A tronqueira a gente firmou junto. A gente montou o terreiro junto, né? Mas o Cláudio me precede. Vejam, de Umbanda, ele é mais velho que eu. Ele me precede. Faz sentido isso para vocês? Ele veio antes de mim, então o altar está montado na força dele, né? Por isso, remontar. Eu não precisaria me desfazer das otás, eu não precisaria pegar aquelas pedras e falar, agora isso não serve mais, né? Não, eu fiz aquelas otás, estão na minha força, a esquerda está na minha força, mas reorganizar aquilo na minha coroa, aí sim, entende? Então, tipo, tudo vai estar firmado sempre primariamente na força do Cláudio, ele é mais velho que eu. Umbanda, ela tem essa questão também de hierarquia e de respeito ao mais velho, né? Não estou te chamando de idoso, Cláudio, não fique bravo. Mas é isso, tipo, ele tem mais tempo de Umbanda que eu, então as coisas estão firmadas na força dele, né? Então o altar é dele, mesmo a gente tendo feito as outras coisas juntas, certo? Então, tem algumas coisas que estão no altar, que são só minhas, por exemplo, poucas. Acho que tem mais uma altar que está no altar que a minha mãe de santo fez para mim, né? Para eu fazer, quando eu fui abrir esse terreiro aí. Então, ela está lá, né? Então, tem coisas que esse aí já precisa sair de lá quando eu sair de lá, né, por exemplo, né? Quando você ganha na Mega, quando você ganha na Mega da virada? Ou se eu bater as botas aí. Que bater as botas. Mas é isso. Isso fez sentido, gente, para vocês, essa coisa do altar, da firmeza, do também? Eu não sei, assim, eu acho que a gente precisa ter... já falei isso para vocês, né? Não lembro se foi em aula ou gravado, ou se eu já falei lá. A gente tem que ter muito cuidado com as milhões de coisas que a gente fica consagrando em vida, né? A gente não sabe como vai ser nossa passagem, quem vai cuidar do que é nosso, sabe? E tudo que a gente vai consagrando com a nossa força começa a deixar rastro e começa a deixar a nossa força aí, né? Então, eu não sei, eu particularmente tenho um viés aí importante. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado real com isso, né? Não sei, é só uma lembrete que me veio agora à memória. Isso aí. Gente, Celso, mais dúvida, mais pergunta? Pode perguntar, a gente está aqui para isso. Não, eu não perdi a noção do perigo ainda, sabe, Meire? Então tá bom, obrigado. Entendi. A última resposta na sua casa é sim, senhora. Tá certo. Acho justo, acho justo. Cláudio, quer falar mais alguma coisa? A gente para de gravar e continua conversando. Você que sabe. Então, muito obrigada, boa noite. Até daqui 15 dias. É isso. Tem que fazer uma cara bonita.